Artigo 170. A sindicância é o procedimento de caráter sigiloso e investigatório, prescindindo de contraditório e ampla defesa, instaurado com o intuito de averiguar infrações funcionais e obter informações para verificar o cabimento de processo administrativo disciplinar ou o arquivamento da denúncia, dele não podendo resultar a aplicação de penalidade. Parágrafo 1º. A sindicância poderá ser instaurada de ofício pelo corregedor do município ou com base em denúncia. Parágrafo 2º. O responsável pela sindicância não poderá nele atuar caso, inciso 1, suspeito ou impedido nos termos do Código de Processo Civil, 2, tenha realizado a denúncia. Parágrafo 3º. O agente público responsável pela instrução da sindicância poderá, em seu curso, realizar diligências, requisitar documentos, ouvir testemunhas ou solicitar outros procedimentos necessários para a investigação. Parágrafo 4º. Após a instrução, o agente público responsável emitirá parecer no qual opinará sobre o arquivamento ou a instauração do processo administrativo disciplinar nos termos desta lei. Parágrafo 5º. Não serão permitidos vistas, cópias ou reprodução de qualquer espécie dos autos da sindicância, restando asseguradas, inciso 1, vistas em secretaria ao denunciante, ao suposto infrator e ou ao seu procurador devidamente constituído. 2. Cópias ao suposto infrator ou ao seu procurador devidamente constituído. Parágrafo 6º. Aplicam-se no que couber à sindicância as normas constantes do capítulo 2 do título 4 desta lei. Parágrafo 7º. É facultado ao agente público responsável pela instauração da sindicância permitir ao investigado que produza ou sugira a produção de prova em seu favor, cumprindo-lhe motivar a recusa. Capítulo 2. Do afastamento preventivo. Artigo 171. A sindicância será instaurada pela edição de portaria de competência do corregedor do município, que conterá no mínimo, inciso 1, o número de distribuição, 2, os agentes públicos responsáveis pela condução do feito, entre eles o seu presidente, e 3, o resumo dos fatos a serem apurados. Parágrafo 1º. Da sindicância poderá resultar, inciso 1, arquivamento por falta de prova da existência do fato ou de sua autoria ou por perda do objeto. 2. Instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. As decisões para arquivamento e para instauração do processo administrativo são de competência exclusiva do corregedor do município, após análise do parecer exarado pela comissão responsável pela sindicância. Parágrafo 3º. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 120 dias corridos, contados da data de edição da portaria de instauração. A não conclusão nesse prazo não acarretará nulidade do procedimento, desde que devidamente motivado e justificado, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo 4º. Respeitado o prazo prescricional, poderá ser instaurado nova sindicância em face de fatos já apurados, devido a circunstâncias ou provas não conhecidas à época do arquivamento do procedimento de apuração anterior. Parágrafo 5º. A decisão pela instauração de nova sindicância caberá ao corregedor do município, que expedirá nova portaria. E parágrafo 6º. Os autos arquivados serão apensados aos novos. Capítulo 2. Do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar será instaurado pela edição de portaria de competência do corregedor do município, que conterá no mínimo, inciso 1, o número de distribuição, 2, a comissão disciplinar responsável pela instrução do feito, com a indicação das funções de cada membro, 3, o resumo dos fatos, 4, a possibilidade de oferecimento de suspensão do processo administrativo disciplinar nas hipóteses previstas nesta lei e em seu regulamento. Artigo 174. Do processo administrativo disciplinar poderá resultar, inciso 1, arquivamento por falta de prova da existência do fato ou de sua autoria, ou por perda do objeto. 2. Arquivamento por falta de prova suficiente à aplicação da penalidade administrativa. 3. Absolvição por existência de prova de não ser o processado o autor do fato. 4. Absolvição por existência de prova de não ocorrência do fato ou por esse não constituir infração de natureza disciplinar. E 5. Aplicação das penalidades previstas nesta lei.
Artigo 175. O processo administrativo disciplinar deverá ser concluído no prazo de 365 dias corridos, contados da data da edição da portaria a que se refere o artigo 163 desta lei. Parágrafo único. A não conclusão no prazo definido no caput deste artigo não acarretará nulidade processual, desde que devidamente motivado e justificado pela comissão disciplinar, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 176. Arquivado o processo administrativo disciplinar, com base no disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 174 desta lei, poderá ser ele reaberto em face de novas provas, desde que não tenha ocorrido prescrição na forma do artigo 166 desta lei. Parágrafo único. A decisão para a reabertura do processo administrativo disciplinar caberá ao corregedor do município. Seção 1. Dos atos e termos processuais do processo administrativo disciplinar. Artigo 177. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão com independência e imparcialidade, composta por 3 servidores efetivos, designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente, devendo ser ocupante de cargo efetivo hierarquicamente superior, ou de mesmo nível, ou de ter escolaridade igual ou superior ao indiciado. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar observará os princípios da verdade material, livre convencimento, formalismo moderado, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, presunção de inocência e indisponibilidade do interesse público, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato e à proteção da honra e da intimidade. Artigo 178. O processo administrativo disciplinar desenvolver-se-á na forma descrita nesta lei. Parágrafo 1º. Instauração com a edição da portaria de competência do corregedor do município, observado o disposto no artigo 173 desta lei. Parágrafo 2º. A citação do processado com abertura do prazo de 10 dias úteis para a adesão à suspensão do processo administrativo disciplinar, se couber, ou apresentação de defesa prévia, apresentação do rol de testemunhas e indicação das provas que desejar produzir. Inciso 1. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias úteis. Inciso 2. O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro para diligências reputadas indispensáveis. 3. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. A oitiva de testemunhas da denúncia até o máximo de 5. Parágrafo 4º. A oitiva de testemunhas arroladas pelo processado até o máximo de 5. Parágrafo 5º. O prazo de 5 dias úteis, a contar da data de intimação, para o processado requerer diligências probatórias complementares. Parágrafo 6º. O despacho do presidente da comissão disciplinar, que se manifestará quanto ao pedido formulado pelo processado na forma indicada no parágrafo 5º deste artigo, e se entender conveniente, determinará a oitiva de outras testemunhas, a requerição das já ouvidas, a inquirição das testemunhas requeridas nas diligências probatórias complementares, a ajuntada de documentos ou a realização de prova técnica. Parágrafo 7º. O depoimento pessoal do processado. Parágrafo 8º. O relatório final, oportunidade em que a comissão disciplinar processante apreciará as provas, sugerindo o arquivamento do feito, a absolvição do processado ou a penalidade a ser aplicada nos termos do artigo 151 e 174 desta lei. Parágrafo 9º. A abertura do prazo de 10 dias úteis para o processado apresentar razões finais. Inciso 1. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias úteis. 2. O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 10. A manifestação do corregedor do município quanto às alegações finais da defesa e quanto ao relatório final da comissão disciplinar. Parágrafo 11. A aplicação da penalidade pela autoridade competente, com base no apurado em todo o procedimento e na manifestação do corregedor do município na forma do artigo 165 desta lei. Artigo 179.
Na fase instrutória, a comissão disciplinar ou o processado poderão requerer diligências probatórias complementares, desde que pertinente e mediante fundamentação, devendo ser convocada a defesa para se manifestar sobre as provas produzidas. Artigo 180. Sem prejuízo da regulamentação específica, deverão ser observados no processo administrativo os seguintes procedimentos e diretrizes. Inciso 1. Quando couber, nos casos permitidos nesta lei e em seu regulamento, juntamente com a citação, será oferecida suspensão do processo administrativo por meio de termo respectivo com as suas condicionantes. 2. O processado terá o prazo de 10 dias úteis, contados da citação, para a defesa a suspensão do processo administrativo disciplinar ou o oferecimento de defesa prévia. 3. Não aceita a suspensão do processo e, na ausência de apresentação de defesa prévia, será designado pelo Corregedor-Geral do município um defensor dativo, titular de cargo de provimento efetivo, hierarquicamente superior ou de mesmo nível ou ter escolaridade igual ou superior à do indiciado. 4. No caso de ausência de apresentação de defesa prévia, será reaberto o prazo de 10 dias úteis para a vista dos autos e a apresentação de defesa prévia pelo defensor dativo, com o devido arrolamento das testemunhas e indicação das provas que pretende produzir. 5. A qualquer tempo, durante a instrução do processo, desde que por ato devidamente motivado e justificado, poderá ocorrer o julgamento antecipado do processo administrativo pela comissão disciplinar nos casos previstos nos incisos 1 a 4 do artigo 174 desta lei. Inciso 6. Quando solicitado pela defesa, na hipótese de suposta infração por abandono de cargo, função ou emprego, ou por infrequência, poderá ser concedido ao processado o prazo de 10 dias úteis para a regularização dos procedimentos de desligamento da administração pública municipal. 7. O processo administrativo poderá ser suspenso a critério do Corregedor-Geral do município até a conclusão do inquérito policial, ação judicial ou por interesse público. 8. A critério da comissão disciplinar ou do processado, poderão ser juntados aos autos documentos extraídos de inquérito policial e de ações judiciais pertinentes à infração disciplinar apurada. 9. Na hipótese de existência de mais de um processo disciplinar sobre o mesmo fato, o corregedor do município poderá determinar o apensamento dos autos, ficando preventa a comissão disciplinar que iniciar, primeiramente, a instrução do feito. E 10. O processado ou seu procurador, às suas expensas, poderá obter cópia parcial ou integral dos autos do processo administrativo disciplinar. Artigo 181. A citação do processado deverá ser pessoal, realizada por carta expedida pelo presidente da comissão, assegurado vistas dos autos na Corregedoria Geral do município. Parágrafo 1º. Admite-se a citação do processado por meio de carta entregue em mãos ou registrada com aviso de recebimento nos moldes previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Caso não se obtenha a citação válida por meio de carta, prevista no parágrafo 1º deste artigo, admite-se a citação do processado por meio de carta dirigida ao seu superior hierárquico, hipótese em que caberá a este cientificar e colher a assinatura do processado, remetendo cópia à Corregedoria do município. Parágrafo 3º. No caso de recuso do processado a apor o ciente na citação, o prazo para defesa prévia contar-se-á da data declarada pelo agente público que realizou a diligência, que colherá, neste caso, a assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 4º. Na hipótese de o processado encontrar-se em local ignorado, incerto, inacessível, no estrangeiro, ou ainda, após 3 tentativas frustradas de citação no endereço constante da ficha funcional, a citação será feita por edital, publicado no Diário Oficial do município. Parágrafo 5º. Após a citação, as demais intimações do processado poderão ser realizadas na pessoa de seu procurador. Parágrafo 6º. O processado ou o procurador que mudar o seu domicílio, depois de citado, fica obrigado a comunicar à comissão disciplinar o local onde poderá ser encontrado, sob pena de o processo passar a ser acompanhado por defensor dativo. Artigo 182. Os depoimentos das testemunhas poderão ser colhidos por um dos membros da comissão disciplinar. Parágrafo 1º. As testemunhas são obrigadas a depor, sob compromisso legal de dizer a verdade e não omiti-la.
Parágrafo 2º. Deverão ser ouvidas as testemunhas arroladas pela comissão disciplinar e, posteriormente, as arroladas pela defesa. Parágrafo 3º. A testemunha, quando agente público municipal, será intimada mediante comunicação dirigida ao seu superior hierárquico, que deverá cientificar e colher a sua assinatura, remetendo a intimação à corregedoria do município. Parágrafo 4º. A testemunha, quando não for agente público do município, será convidada a depor. Parágrafo 5º. Os secretários adjuntos ou os ocupantes de cargos correlatos poderão, por exceção e modo justificado, serem ouvidos na condição de testemunhas em local, data e horário que indicarem. Parágrafo 6º. O membro de comissão disciplinar ou o agente público, designado para secretariá-la, não poderão fazer parte do processo na qualidade de testemunhas. Parágrafo 7º. A testemunha na condição de agente público do município não poderá eximir-se da obrigação de depor, sob pena de abertura de processo administrativo disciplinar para fins de aplicação da penalidade prevista no parágrafo 3º do artigo 154 desta lei. Parágrafo 8º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 9º. Poderá ser feita a careação entre os depoentes na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem. E parágrafo 10. Os depoimentos das testemunhas serão fielmente reduzidos a termo, não sendo lícito a eles trazê-los por escrito, sendo-lhes assegurado o direito de consultar anotações. Artigo 183. O depoimento pessoal do processado deverá preferencialmente ser colhido de uma só vez por todos os membros da comissão disciplinar. Parágrafo 1º. Será assegurado ao processado o direito de não produzir provas contra si mesmo, podendo, para tanto, manter-se em silêncio. Parágrafo 2º. Ao procurador processado é facultado assistir ao depoimento, formular perguntas e zelar pela fiel transcrição das perguntas e respostas em depoimento. Parágrafo 3º. O depoimento do processado será fielmente reduzido a termo, não sendo lícito a ele trazê-lo por escrito, sendo-lhe assegurado o direito de consultar anotações. Parágrafo 4º. O não comparecimento do processado não enseja a aplicação do disposto no parágrafo 3º do artigo 154 desta lei. Artigo 184. O processado poderá, na fase instrutória, juntar documentos, requerer diligências, provas periciais, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. Somente poderão ser recusadas as provas propostas pelo processado quando elas forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, mediante decisão fundamentada. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato não depender de conhecimento técnico de perito. Parágrafo 3º. As diligências e perícias complementares, incluindo a contraprova, serão realizadas às expensas da parte que as requisitar. Parágrafo 4º. Excetuadas as provas documentais e as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, as provas obtidas durante o procedimento preliminar de apuração poderão ser reproduzidas a pedido do processado, garantido o contraditório no processo administrativo disciplinar. Artigo 185. A comissão disciplinar poderá representar ao corregedor-geral do município quando constatar, no curso da apuração de um determinado fato, indícios de cometimento de infração disciplinar, inciso 1, pelo processado por fato não previsto na portaria original, devendo ser o fato apurado em autos apensados ao principal. 2. Por outro agente público, havendo ou não correlação com o fato original, devendo ser o fato apurado em autos apartados do principal. Artigo 186. No relatório da comissão disciplinar, serão apreciados todos os fatos mencionados na portaria à luz das provas colhidas. Parágrafo 1º. A comissão disciplinar opinará justificadamente pelo arquivamento, pela absolvição ou pela punição do processado, sugerindo neste último caso a penalidade que entender cabível. Parágrafo 2º. Fica assegurado à comissão disciplinar o livre convencimento, cabendo-lhe, entretanto, valorar as alegações e provas produzidas nos autos. Parágrafo 3º. Reconhecida a responsabilidade do processado, a comissão disciplinar observará o disposto no artigo 152 desta lei. Parágrafo 4º. A comissão disciplinar poderá sugerir no relatório final
quaisquer outras providências que julgar pertinentes em face do interesse público. Parágrafo 5º. A critério da comissão disciplinar, quando houver conveniência para o serviço público, poderá ser sugerida a aplicação da regra prevista no parágrafo 2º do artigo 154 desta lei. Artigo 187. Concluído o processo administrativo disciplinar, o processado ou seu procurador serão intimados para a ciência do relatório final e da manifestação do Corregedor-Geral do município. Parágrafo único. O resultado da conclusão do processo administrativo disciplinar será publicado no Diário Oficial do município ou meio de comunicação substituto, após o trânsito em julgado administrativo do processo disciplinar. Artigo 188. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar o disposto no Código de Processo Civil Brasileiro. Seção 2 da suspensão do processo administrativo disciplinar. Artigo 189. Instaurado o processo administrativo disciplinar, poderá ser proposta a suspensão pelo prazo de 6 meses a 4 anos. Parágrafo 1º. Não se aplica o benefício da suspensão do processo ao agente público que tenha sido condenado por outra infração disciplinar nos últimos 5 anos, ou tenha outro processo administrativo suspenso, ou ainda durante o dobro do prazo da suspensão, contado a partir da declaração de extinção da punibilidade, ou ainda no caso da condenação criminal transitado em julgado, de que trata o parágrafo 2º do artigo 156 desta lei. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício previsto no caput deste artigo quando se tratar de infrações disciplinares que possam ser tipificadas como, inciso 1, crimes contra a administração pública. 2. Crimes aos quais seja combinado pena mínima igual ou superior a 1 ano. 3. Atos de improbidade administrativa. 4. Casos de abandono de cargo, função ou emprego. E 5. Casos de acúmulo ilícito de cargos, funções ou empregos. Parágrafo 3º. O corregedor do município especificará as condições da suspensão do processo, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do agente público, incluída a reparação do dano se houver. Parágrafo 4º. O processado terá o prazo de 10 dias úteis a contar da sua citação para aderir à suspensão do processo administrativo ou apresentar defesa prévia. Parágrafo 5º. A ausência de manifestação no prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo implicará recusa tácita quanto à adesão à suspensão do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 6º. A suspensão do processo será cassada se no curso de seu prazo o beneficiário descumprir as condicionantes estabelecidas no termo de aceitação da suspensão, na forma do parágrafo 1º deste artigo, prosseguindo-se nestes casos os procedimentos disciplinares cabíveis. Parágrafo 7º. A concessão da suspensão do processo administrativo interrompe a prescrição enquanto durar o prazo da suspensão. Parágrafo 8º. A adesão à suspensão do processo administrativo não configura confissão de culpa do agente público. Parágrafo 9º. A suspensão do processo administrativo não impede que o agente público seja exonerado ou desligado a pedido, aposentado, obtenha progressão de carreira, tome posse em cargo ou função em comissão de confiança ou eletivo. Parágrafo 10. A suspensão do processo administrativo, nos termos previstos neste artigo, não poderá ser proposta ao agente público que esteja em estágio probatório. Parágrafo 11. Expirado o prazo da suspensão do processo e cumprido o beneficiário as suas condicionantes, o corregedor do município declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 12. A Corregedoria do município expedirá normas complementares necessárias à aplicação da suspensão do processo, abrangendo inclusive os procedimentos disciplinares em curso. Seção 3. Do afastamento preventivo e do incidente de sanidade. Artigo 190. O corregedor do município, mediante requerimento fundamentado ou de ofício, poderá determinar o afastamento preventivo do agente público por um prazo de 365 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por ato devidamente motivado, para garantir a instrução adequada do processo administrativo disciplinar, bem como a regularidade do serviço, a segurança de pessoas e ou a integridade de bens. Parágrafo único. O afastamento preventivo não implicará prejuízo à remuneração ou à contagem do tempo de serviço.
Artigo 191. Como medida alternativa à hipótese de afastamento preventivo, desde que requerido ou aceito pelo processado, será feita a realocação do agente público, que poderá ocorrer dentro do mesmo órgão de lotação do agente ou em órgão diverso da lotação originária, permitindo que o agente público permaneça em atividade e, ao mesmo tempo, sejam resguardadas as garantias previstas no caput do artigo 189 desta lei. Artigo 192. O agente público que responder a processo criminal poderá ser afastado de suas funções por decisão do corregedor do município, quando houver correlação entre a natureza do crime do qual é suspeito e as suas atribuições, expondo potencialmente a risco pessoas, bens e a imagem da instituição pública. Parágrafo único. O afastamento neste caso não implicará prejuízo à remuneração ou à contagem do tempo de serviço. Artigo 193. Quando houver dúvida quanto à sanidade mental ou à capacidade elaborativa do processado, a comissão disciplinar poderá sugerir que ele seja submetido a exame pelo serviço médico do órgão municipal competente. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental ou de capacidade elaborativa poderá ser suscitado pelo próprio processado e será instruído em autos apartados e apensos aos principais, ficando suspenso o processo principal até a conclusão do laudo médico. Capítulo 4. Do recurso em matéria disciplinar. Artigo 194. Das decisões finais proferidas no processo administrativo disciplinar, caberá recurso a ser interposto no prazo de 30 dias, corridos contados da intimação da decisão. Parágrafo 1º. O recurso será recebido no efeito devolutivo. Parágrafo 2º. Em caso de decisão final que concluir por penalidade, descrita nos incisos 3, 4, 5 ou 6 do artigo 151 desta lei, o recurso será recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Parágrafo 3º. As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis, sem embargo, na hipótese prevista no artigo 201 desta lei. Parágrafo 4º. O prazo previsto no caput deste artigo inicia-se com a intimação da decisão diretamente ao processado ou a seu procurador. Artigo 195. Não será conhecido o recurso fundamentado na simples alegação de injustiça da penalidade aplicada. Artigo 196. No recurso não poderão ser aduzidos fatos novos, nem dele poderá resultar agravamento de penalidade. Artigo 197. Os recursos em matéria disciplinar serão analisados por uma turma recursal, a ser nomeado conforme o artigo 129 da Lei Municipal 2.977. Parágrafo único. Não poderão participar da comissão recursal os membros que participaram da sindicância ou do processo administrativo disciplinar originário. Artigo 198. A comissão que tratar da matéria recursal deverá emitir relatório no prazo de 20 dias, corridos, e encaminhar ao corregedor municipal para apreciação e julgamento. Artigo 199. Provido o recurso, serão tornados sem efeito as penalidades aplicados ao processado, o que implicará, a partir de então, o restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência daquelas, exceto em relação à destituição do cargo em comissão ou de função pública, que poderá ser convertida em exoneração. Artigo 200. O resultado do julgamento do recurso de que trata este capítulo será publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 201. Aplicam-se aos trabalhos da turma recursal no que couber às normas e procedimentos próprios da Comissão Disciplinar do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 8. Da revisão em matéria disciplinar. Artigo 202. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto em até 2 anos após o trânsito em julgado administrativo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou que revelem a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do agente público, os parentes, em primeiro grau civil, poderão requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do agente público, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Parágrafo 3º.
A simples alegação de injustiça da penalidade aplicada não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Parágrafo 4º. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 203. O pedido de revisão será dirigido ao Corregedor-Geral do município, devendo ser apensado aos autos do processo originário. Parágrafo 1º. A análise do cabimento da revisão será feita por comissão prevista no artigo 129 da Lei 2.977. Parágrafo 2º. Caberá reclamação fundamentada ao prefeito no prazo de 5 dias úteis, contados da publicação da decisão que negar seguimento à revisão no Diário Oficial do município ou meio de comunicação substituto. Parágrafo 3º. Na revisão de ofício, o cabimento será decidido pelo corregedor do município, que encaminhará o pedido para instrução para a comissão conforme artigo 204 desta lei. Artigo 204. Se a revisão for cabível, sua instrução competirá a uma das comissões disciplinares da Corregedoria do município que não tenha participado da sindicância ou do processo administrativo disciplinar originários. Parágrafo 1º. A partir da intimação da decisão pelo cabimento da revisão, serão concedidas vistas dos autos ao requerente pelo prazo de 10 dias úteis, para, se quiser, arrolar testemunhas até o máximo de 3. Parágrafo 2º. Na fase de instrução da revisão, poderão ser determinadas diligências necessárias ao melhor esclarecimento do processo. Parágrafo 3º. Concluída a fase de instrução da revisão, o requerente será intimado a apresentar memorial no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 4º. Comissão revisora emitirá relatório quanto ao mérito da revisão no prazo de 20 dias corridos. Parágrafo 5º. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão disciplinar. Parágrafo 6º. O relatório final será apreciado pela turma revisora e o resultado encaminhado à autoridade competente, observado o disposto no artigo 165 desta lei. Parágrafo 7º. Julgado procedente o pedido de revisão, serão tornados sem efeito as penalidades aplicadas ao requerente, o que implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência daquelas, limitado aos últimos 5 anos, exceto em relação à destituição de cargo em comissão ou função pública que será convertida em exoneração. Parágrafo 8º. Da revisão não poderá resultar agravamento de penalidade. Artigo 205. Os processos ou procedimentos administrativos de competência da Corregedoria do município são regidos pela norma vigente no momento de sua instauração, considerando, para tanto, a data da edição da portaria disciplinar. Título 5 das disposições finais. Artigo 206. O Dia do Servidor Público será comemorado no dia 28 de outubro. Artigo 207. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia sem expediente. Artigo 208. Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer de seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 209. Ao servidor público é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os direitos dela decorrentes. A linha A, ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. A linha B, inamovibilidade do dirigente sindical até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. A linha C, descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. E a linha D, o direito de greve, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei federal. Artigo 210. Considera-se família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge, a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 211. Os servidores poderão manter a associação para fins beneficentes, recreativos e cooperativista, bem como o sindicato da classe.
Artigo 212. É vedado exigir atestado de ideologia como condição de posse ou exercício em cargo público. Artigo 213. Nos casos omissos neste Estatuto, serão aplicados subsidiariamente as disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 8.112, e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, a Lei 869, e demais códigos de processo. Artigo 214. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 215. O Poder Executivo Municipal expedirá os atos complementares necessários à plena execução da presente lei, mediante anuência do Poder Legislativo. Artigo 216. Lei Complementar Municipal fixará as diretrizes do plano de cargos, carreira e vencimentos para a administração direta e indireta, de acordo com suas peculiaridades. Artigo 217. Revoga-se a Lei 1831, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público de Ribeirão das Neves, e artigo 218. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E assim finalizamos o nosso Estatuto. Espero que tenha gostado. Muito obrigado, deixa aí o seu like. Se inscreve aí no canal, fique por dentro sempre das legislações aqui no canal Auge da Lei. Se você não encontrou, deixa aqui no comentário, vamos gravar para você. Tamo junto, rumo à aprovação. Valeu, até mais!